Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Deixa eu colocar isso daqui aqui. Será que está num ângulo razoável? Bom, deixa eu manobrar aqui que o vizinho... Tô achando que esse negócio... Deixa eu acertar um pouco melhor. Bom, deixa eu manobrar de... Ih, nossa, tem dois... Bom, deixa os vizinhos manobrarem. Enquanto isso, peço desculpas porque eu tô com a camisa aqui. Tô saindo de casa meio tarde. E eu tenho uma reunião mais tarde, um pouco mais séria, então vou sair do meu modo Ering, que é esse daqui cotidiano, para botar uma camisa de gente grande para fazer a apresentação e tal. Então estou tentando não amassar muito a camisa até lá. Mas aí outra coisa, enquanto meu vizinho manobra um carro gigantesco ali, não sei se dá para notar, mas isso aqui no meu olho direito não foi nenhum poke, não foi nenhum cutucar um pouco mais agressivo do Facebook. Na verdade eu estava com um terçolzinho, acabei tendo que fazer uma pequena cirurgia e aí fiquei com o olho roxo por um tempão, ainda vai demorar a passar. Faz um bom tempo que... Falta mais algum ainda? Isso aqui? Não, tem mais um ainda, mas acho que ele está esperando a mulher, vamos ver se consigo manobrar. Eu fiquei um bom tempo aí sem publicar, se bem que acho que ninguém percebeu também, não faz mal, por uma razão bastante interessante, que eu acho interessante pelo menos, que é o seguinte: sobre vários pontos de vista a gente está numa época, em termos de pensamento, né, de ciência, de tudo, bastante rica. Por quê? Porque não só, descobriram lá o bóson de Higgs, etc e tal, mas porque estão começando a aparecer descobertas em neurociência, em economia comportamental e tal, e que todas elas começam a questionar coisas muito fundamentais, né? Sobre, sei lá, desde, né, por que existe um mundo, né? Sobre questões do cosmo, qualquer coisa, mas também questões comportamentais, questões que dizem respeito até à própria democracia, a própria, sei lá, sociedade civil, etc, etc. Então, de uns tempos para cá, eu já usei essa expressão umas 4 vezes em 2 minutos aqui, eu tenho lido bastante. Eu acabei de ler um livro bem legal agora, para tentar ter um panorama um pouco mais amplo e né, ficar um pouco antenado, aí, ligado nos questionamentos que estão surgindo. Tá? Eu acabei de ler um agora, com um título meio bizarro, que se chama Por que o Mundo Existe? Mas na verdade é uma investigação, acho que o título até é esse, uma investigação sobre por que existe alguma coisa e não existe nada, né? No fim é um cara que se debruça sobre essa questão e vai entrevistar desde astrofísicos, físicos quânticos, escritores, teólogos, e putz, é uma jornada extremamente interessante, matemáticos e tal. Ele pega todos os desdobramentos possíveis disso com uma honestidade intelectual e com uma transparência, né, com uma sinceridade muito inspiradoras, tal. Bom, mas chega de digressão, depois eu posso dar o nome desse livro. É lógico, ele não chega a nenhuma conclusão mais palpitante, mas o que talvez uma das coisas que tenha me impressionado é ver ali que você tem lá cientistas, grandes matemáticos tal, que ainda, sei lá, são muito apegados a ideias milenares, desde o platonismo até o cristianismo. Então você vê que a gente está numa época em que mesmo coisas muito antigas e coisas muito novas ainda estão aí meio em ebulição, se misturando. Bem maluca essa história. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque eu acho que o fato de eu não ser acadêmico, o fato de, sei lá, de eu não ter algum título XYZ, né, que eu tenha que me preocupar com a minha questão de consistência, me permite a liberdade de questionar o que eu acreditava, de pensar como é que eu me reinvento, de pensar o que faz sentido. Eu acho, né? Estou achando que essa minha posição, ou talvez seja só um mecanismo para eu conseguir achar a minha opção atraente, né? Mas essa minha opção existencial e profissional me permite essa liberdade de, caramba, olhar e falar, pô, faz sentido, não faz sentido, então. Eu digo isso porque quando eu vejo o dia inteiro, né? Quando eu vejo o dia inteiro
a maneira como a gente assimilou essas ferramentas mais recentes, aí eu digo aí de social media, eu digo aí, sei lá, mobilidade, etc e tal, é uma coisa bastante desconcertante. E aí você precisa ser, quer dizer, eu acho que precisa de uma boa dose de humildade para se assumir desconcertado, porque algumas coisas não são muito óbvias, né? Quando eu trabalhei em TV por algum tempo, e TV aberta, TV a cabo e tal, e tinha todo um discurso, né? A mídia de massa, a indústria cultural, manipulando as pessoas, emburrecendo, ou seja o que for tal. Então, eu acho que quando eu vim para a mídia interativa, eu talvez tenha trazido uma coisa um pouco true, assim, um pouco revolucionária, né? Puxa vida, chega dessa ditadura da bobagem e vamos para um novo mundo e tal. E aí é curioso ver, ok, agora que todo mundo tem nas mãos uma série de ferramentas, o que as pessoas fazem com isso, né? Claro, tem cases legais aqui e ali, sempre tem. Aliás, sempre tem alguma coisa para justificar qualquer coisa, né? Sempre tem algum número bizarro, alguma estatística questionável, algum case de sucesso na Finlândia para justificar qualquer coisa. Você pode ser desde você sempre vai ter alguma historinha para justificar, tá? Isso é o de menos. Mas o que me espanta um pouco, é bastante desconcertante, é o que hoje de manhã num tweet um pouco mais provocativo, eu chamei de sessão da tardização do Digimundo. Quer dizer, parece que com tanta ferramenta assim, o máximo que a gente consegue fazer é uma gigantesca sessão da tarde, né? Em que as pessoas estão, em que de repente assunto é mais importante que informação, né? Pitaco é mais importante do que fonte, né? Em que colecionar coisas engraçadinhas, né? E pendurar parece ser mais sedutor e bacana do que, sei lá, se informar, eu não sei. E aí, quer dizer, a primeira reação, e aí é uma reação talvez, sei lá, inevitável, pelo menos para mim, é achar tudo um horror, né? Achar tudo fim da picada, um desperdício e tal. Mas é por isso que eu comento desses livros que eu tenho lido e tal, e dessa questão do desconcerto, né? Assim, afinal, o que quem sou eu, né? Ou quem é fulano ou beltrano para achar que o certo para a humanidade é uma coisa ou outra, ou que as pessoas vão ser mais felizes de uma maneira ou de outra? Acho que o século XX já teve bons exemplos de ideias sendo impostas à massa de maneiras, as ideias mais bizarras, né? Você tem lá nazismo, você tem comunismo, você tem um monte de ideias impostas com um custo pesadíssimo, né? E aí na primeira relaxada que você dá, aliás, eu li outro dia um artigo daquela blogueira cubana dizendo que a coisa mais legal em Cuba é ter um iPhone, né? Você fala, putz, que engraçado, o mundo dá voltas, né? O último bastião do comunismo mundial tá lá se estapeando no contrabando para comprar iPhone. Então, o século passado já foi, né, palco de inúmeras dessas ideias impostas, entre aspas, iluminadas sobre uma multidão de pessoas, tal, né? Então, assim, tentando sair dessa tentação, né, de achar que pelo fato de ter, sei lá, uma formação XYZ, você tem mais ou menos direito a cagar regra, em português, claro, mas tentando ser isento, tentando olhar o que as pessoas estão fazendo com isso, tentando olhar que tipo de vida, ou que tipo de sociedade que as pessoas estão construindo, isso é bastante desconcertante, porque porque eu acho que, pelo menos para mim, acho que é difícil perder um pouco esse ranço intelectualoide, esse ranço um pouco de contracultura, esse ranço um pouco anti isso, anti aquilo e tal, né? E quando você está num mundo em que aparentemente, na verdade, tanto faz, né? Você pode misturar absolutamente sem o menor pudor, sem o menor preconceito. Você pode pegar uma citação de São Tomás de Aquino, misturar com Dalai Lama e com Paulo Coelho, e aí você pega Clarice Lispector, que na verdade não é Clarice Lispector, e aí você pega o Jabor e soma com, sei lá, fala alguém aí, uma citação do Corão. I don't know, tanto faz, né? Tanto faz. E aí tem uma certa
talvez tenha uma certa poesia nisso, e talvez acho que seja hora de fazer as pazes com isso, da mesma maneira com que eu fiz as pazes com TV aberta quando eu trabalhava lá. Na época o Caetano Veloso tinha feito uma música bonita, que eu não sei se vocês conhecem, que se chama Santa Clara, Padroeira da Televisão, em que ele insiste em que a televisão tem uma certa poesia, né? A televisão está ali sempre ligada, tal, e as coisas passando para todo mundo, né? Ela teria uma certa poesia, mesmo sendo, né, a janela de vidro, mesmo sendo a genie da comunicação, né? Então talvez essa sessão da tardização do Digimundo, talvez seja a hora de eu mesmo fazer um pouco as pazes e parar de cobrar das pessoas isso ou aquilo, ou cagar regra, tal. E na verdade, eu não estou dizendo aqui absolutamente virar um apologista da bobagem, não. Acho que continua aí uma missão para quem trabalha nessa área, de criar coisas que sejam relevantes, de ajudar as pessoas a fazerem o que elas querem e tal, mas acho que, sobretudo, e aí vem uma coisa difícil, assim, que é descobrir, né, como fazer isso, né? O que essas pessoas querem, como é que elas são, o que é importante, né? É curioso, eu já devo ter levantado essa lebre aqui, mas quando, sei lá, um engenheiro, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, né, criam uma plataforma, sei lá, como o Facebook e tal, né, criam meio de orelhada, porque não é que o cara chamou um antropólogo, não é que o cara mapeou as culturas do mundo, não, o cara criou lá da cachola dele, sei lá, com alguma coisa na cabeça. E isso vai ser adotado numa escala monstro, porque o digital tem isso, né, tem essa questão da escala. É lógico que as pessoas vão dar um nó, né? Vão tentar usar aquilo da maneira que bem lhes aprover, e vão provavelmente desconcertar e surpreender quem criou. Hoje, por exemplo, de manhã já tinha uma, entre aspas, agência digital que, para promover um conteúdo X, publicou lá uma foto de tela, que eu nem sei do que era, e tagueou como se eu tivesse naquela foto, né? Por quê? Porque isso ia chamar a minha atenção, etc. Eu, obviamente, fui duro a beça com os caras e falei, se vocês são especialistas, pelo amor de Deus, né? Isso não se faz. Mas só para mostrar que, havendo uma feature XYZ, você nunca sabe direito como é que as pessoas vão dar um nó nisso para usar da maneira que lhes for conveniente, né? Então tem nesse meu exercício de tentar fazer um pouco as pazes, de tentar ser um pouco menos, né, o cara do contra, de ficar enchendo o saco de Deus e o mundo e tal, eu acho que fica aí um exercício para todos nós, porque acho que, ok, talvez, né, muita gente, né, vai colocar a cabeça no travesseiro, vai estar feliz. Não, eu não acredito nele. Quer dizer, eu ainda vou contar uma história, vai mais fácil exemplificar. Eu fui uma vez visitar uma agência, faz tempo, foi na época do Second Life, que eu sempre achei uma tolice absolutamente descomunal. E aí eu fui visitar a agência, tá, e o cara lá desfilando pela agência toda, aí ele mostrou lá um maluco sentado no Second Life, falando, e nós temos um especialista que fica o dia inteiro no Second Life. Aí eu falei, eu não acredito em Second Life, esse negócio não vai para lugar nenhum. Eu falei, eu também não acredito, cara, mas tem quem paga e paga um bem, viu? Eita, cara, de repente, se tem gente que dorme feliz, assim, vendendo alguma coisa que não acredita, só porque alguém compra, né? Que acho que talvez o que esteja acontecendo até hoje com o social media, tem um monte de gente disposta a pagar, um monte de gente disposta a comprar, um monte de gente monitorando, não sei para quê, né? E isso virou um mercado, né? Porque tem demanda, vai ter um louco que vende e tal. Então, assim, se está todo mundo feliz, né? O cara que compra sem pensar muito, o cara que vende sem pensar duas vezes, tal, as escolas que vão, né, justamente formar em cima de uma moda, né? Os profissionais que vão vestir a camisa de alguma coisa que engoliram sem mastigar, cara, talvez, né?
pensando bem, esse é um mundo em que entre os 10 livros mais lidos do mundo tem 1 ou 2 do Paulo Coelho. Quer queira, quer não, apesar de todas as profecias apocalípticas, uma novela da Globo bem escrita para um país, né? Uma novela bem escrita, né? E onde a tecnologia aí não é efeitos especiais, não é nada, não é digital, é simplesmente roteiro, trabalho de ator, é um trabalho essencialmente analógico, né? E vai o quê? Vai falar que novela é uma besteira, que as pessoas deviam estar fazendo o quê? Lendo Kant antes de dormir, estudando latim? Não, cara, eu acho que eu mesmo tenho que fazer um pouco as pazes e deixar de ser, sei lá, patinho feio reclamando dos cisnes, né? Desencana, mas de qualquer maneira, né? Embora talvez a gente tenha que, né, ser um pouco mais tolerante, um pouco mais aberto, né? Ser um pouco menos cagador de regra, né? De tudo, de estética, de design, disso, daquilo, tal. Aliás, cara, a coisa mais comum é eu encontrar especialista com o nariz empinado, né? Porque o cara chega lá, isso daqui tá errado, porque não é assim, porque não é assado, blá blá blá. Fácil, né? Fácil. Até fazendo um parêntese, do tempo que eu trabalhava em TV, eu tô fazendo um caminho diferente aqui porque o trânsito estava muito ruim lá. No tempo que eu trabalhava em TV, eu lembro que o chique mesmo, né, Fizeca, tal, o chique mesmo era você fazer cinema alternativo, né, programas culturais na TV Cultura, alguma coisa assim bem cabeça. Assistir Gerald Thomas, que era um negócio que não dava para entender nada, tal. Isso era super bacana e quanto menos sucesso fizesse, melhor, né? E agora, se você fosse trabalhar num programa popular, você estava frito, né? E eu digo, e tá aí a morte da Hebe para comprovar, fazer coisa cabeça é fácil pra caramba. Fazer coisa pro especialista pirar e deitar, rolar no chão e dar gritinhos é fácil. É fácil, cara, é fácil. Difícil é ser uma Hebe Camargo. Estou sendo muito franco, eu digo isso porque eu não sou pop, não sou nada. Mas é muito, esses caras morrem e não tem quem substitua. Morre um Silvio Santos, morre uma Hebe Camargo, morre um Gil Gomes, morre um Raul. Seja quem for, cara, alguém que simplesmente consegue falar com as pessoas, cara, isso é raro. Você fazer uma novela que consegue falar com as pessoas é dificílimo. Você fazer um seriado de TV, sei lá, Lost, tá, blá, 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 que consiga falar com as pessoas, porra, é difícil, cara. É difícil. É difícil. Imagina, fazer um Seinfeld, nunca mais teve um Seinfeld. E é a coisa mais ridícula do mundo. Ter alguns atores, um ambiente fechado e texto, né? E talento. Então, assim, nessa história internetica, talvez eu também tenha que fazer um pouco as pazes com isso, né? Com a sessão da tardização da história, né? Com vale a pena ver de novo a da história, com a absolutamente, sei lá, carnavalização da história, e parar de reclamar um pouco, simplesmente porque eu assumo, eu desde pequeno eu sou chato, né? Nunca gostei de carnaval, cerveja, futebol, samba, não gosto de nada. Então, assim, por que eu vou encher o saco alheio? Eu não posso, né? Mas, por outro lado, e agora talvez venha aqui, né, falando com a total consciência de que, putz, muito pouca gente vai ter chegado até aqui, muito pouca gente vai compartilhar isso, muito pouca gente vai vestir esse tipo de camisa. Mas, se a gente levar em conta, né, que agora digital é de massa, está na vida de todos, é uma coisa de inclusão, etc. Será que não está na hora da gente, né, começar a ter um pouquinho mais de responsa, né, não só vender alguma coisa porque vende, né, mas de repente, ok, tá legal, já que um monte de gente assiste, mais ou menos que nem acontece na novela, de repente o cara aproveita a novela para levantar uma questão social, escolhe um tema que questione a realidade, né? Seriados como, sei lá, Simpsons, Modern Family e tal, será que não vale a pena a gente também, reconhecendo o papel que o digital tem, começar a usar isso de uma maneira um pouco mais transformadora? E aí, um exemplo fácil, que eu estou notando já, que eu até fico super feliz,
eu tenho notado a demanda de novo por alguma coisa que faz tempo que eu não via. Grandes empresas refazendo os seus sites. Elas devem ter passado 2, 3 anos desviando o budget para a questão de social, provavelmente, esse tipo de coisa. E quando elas vão ver, o mundo mudou, e o mundo mudou porque tem gente acessando isso em tablet, em smartphone, etc. e tal, e o site, cara, não funciona mais, já não funcionava antes, né? E aí toca refazer o site, toca refazer, repensar o site, toca repensar a experiência do usuário, a questão de UX, né? E eu acho isso bárbaro. A questão é, provavelmente deve ter um apagão de gente de UX, porque as faculdades devem ter cuspido de uma maneira muito oportunista um monte de especialistas em social media, e gente de UX, putz, que é uma formação um pouco mais complexa, porque tem desde a questão de usabilidade, design, comunicação, coisas técnicas, metodologias, ferramentas, blá 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 blá. Sabe, entrevistar o usuário, fazer testes com usuários reais, ir a campo. Cara, isso é difícil, não é muito fácil não. E eu acho, modestamente, talvez até pelas minhas próprias escolhas, que se uma empresa tem, sei lá, 1 milhão para gastar, cara, bota esse 1 milhão em UX, pelo amor de Deus, né? Por que você, ou pelo menos comprava a Apple, né? Agora as coisas estão meio esquisitas, mas porque a Apple investia em UX de tudo, da loja, da caixa, do sistema operacional, do hardware, era isso. Ela não ficava investindo grana em, sei lá, monitorar Facebook, né? Eu acho que, por sorte, as empresas estão voltando a focar naquilo que, né, digital deixou de ser brincadeirinha, deixou de ser alguma coisa engraçadinha, está na vida de todo mundo, e se está na vida de todo mundo, o jogo é outro, né? Como é que você atende, como é que você corresponde às expectativas, né? Como é que você está presente, né? Já não é mais uma coisa, será? Né? Não é uma coisa talvez futuro, é agora, cara, é agora. Aliás, até demorou, né? Até demorou. Então, voltando essa minha longa elucubração aqui, né, fazendo um pouco as pazes, é assim mesmo, as pessoas vão querer ir em evento para ouvir qualquer coisa, se o cara fala bonito e se o cara se veste engraçado, ele está com o microfone na mão, as pessoas vão acreditar mesmo, whatever, né? Paciência, é assim que funciona, sei lá, não deixa pra lá, mas que, sei lá, tô plantando aqui uma pequena sementinha, ou pelo menos fazendo um pequeno cutucão, um pequeno poke no seu cérebro, ou no cérebro de quem chegou até aqui, que deve ser muito pouca gente, sobre isso, tá? Agora que, sabe, internet é tão ubíqua é uma palavra bonita, quanto televisão, né? Que a internet é tão popular quanto a televisão, né? Que a tua audiência agora é tão popular e tão aberta e tão whatever quanto a televisão. O que você faz com isso? O que você faz com isso? Né? Como é que você atende? Como é que você está presente e tal, né? E de novo isso pede uma coisa que é um exercício complicado, um exercício penoso, que é descer um pouco do salto alto, descer um pouco das certezas, da cagação de regra, da coisa acadêmica, dos livros, dos franceses, sei lá do que for. E cara, e olhar em volta, né? E olhar em volta, tentar entender as pessoas, tentar entender o que dá para esperar delas, tentar entender, até voltando para esses livros malucos que eu andei lendo por aí, que na verdade tem a dignidade humana, a felicidade humana, o bem-estar humano e tal, eles envolvem uma pancada de fatores que vão muito além de um dedo clicando e de um olho vendo pixel, né? Envolve uma pancada de outras coisas, envolve
o contato físico, experiências concretas, envolve o senso de dignidade, envolve o senso de pertencimento, né? Então, se a gente não levar em conta, né, que o que tem do outro lado não é uma CPU, não é um cérebro, não é o Ray Kurzweil, mas são pessoas que gostam de música que você não gosta, entendeu? O que no meu caso é 99% de tudo, mas se você não levar isso em conta, você vai estar fazendo, vai estar criando coisas, sei lá para quem, né? Vai estar comendo bola, vai estar nessa fabulosa dieta à base de objetos esféricos e saltitantes inflados com vento, né? Então eu acho que é essa um pouco a questão aqui, né? Parar um pouco de descer do salto alto mesmo, perder um pouco essa arrogância, digital isso, digital aquilo, academia isso, academia aquilo, fulano disse, fulano não disse e tal, e agora que já que digital está em todo lugar, né, falta você estar em todo lugar, né? Falta você ter essa abertura, falta você sair da caixinha, falta você sair da zona de conforto e tal, e começar a entender como é que as pessoas funcionam, como é que não funcionam, né? Como é que a sua rua funciona, como é que a prefeitura funciona, como é que uma escola deveria funcionar, sei lá, né? Então é isso, meus caros, obrigado pela companhia. Eu sei que talvez esse conteúdo tenha sido um pouco mais soft, também um pouco mais difuso, né? Um pouco mais fuzzy do que costuma ser, mas é porque realmente assim esse está sendo um momento, talvez seja crise de meia-idade, de justamente reavaliar um pouco, porque isso eu já estou nessa área digital há uns 16 anos, mais ou menos, e uma coisa que eu já percebi nas idas e vindas, né, é que legal, experiência é bacana, ter apanhado aqui e ali, ter tomado tiro é legal, tal, mas na verdade quanto mais o digital se expande, mais eu percebo que me faltam ferramentas para acompanhar esse alcance. Esse é um bom ponto, gostei. Meus caros, vou aproveitar que o sinal fechou aqui e vou me despedir de vocês. René de Paula Júnior falando, roda e avisa, espero que tenha valido a pena.